Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pode Crer 49, o podcast da Rede Crescer, que é uma realização do GT 49 de Psicologia e Religião da Ampep e também do Interpsi da USP. Hoje, a nossa convidada é muito especial e tenho certeza que grande parte do pessoal da Rede Crescer vai gostar exatamente porque uma das maiores demandas que nós temos é da questão do manejo clínico, professora. Portanto, aguarde, porque nós teremos aqui a presença de uma das maiores autoridades nesse assunto, a professora Fátima Regina Machado. Professora, muito obrigado pela sua presença. Enorme honra contar com a sua colaboração. E para esse papo aqui, já gostaria de perguntar quais são as suas formações básicas, porque eu não tenho coragem de lembrar, de tentar lembrar de todas elas. Bom, em primeiro lugar, professor Wellington, eu gostaria de agradecer, o convite para falar aqui, nesse podcast. Eh, Quero também cumprimentar todo mundo aí da rede, pessoas outras que eventualmente estejam assistindo a esse podcast também. Bom, vamos lá, né? Já que você perguntou, é o seguinte, eu tenho formação. Vou começar pelos, assim, na ascensão acadêmica, né, vamos dizer, não temporalmente, tá? Sim. Porque temporalmente eu sou um pouco anômala, né. Eu tenho, além da formação em magistério, né, da escola, e eu sempre tive uma grande preocupação com educação e tal, então eu tenho graduação em letras, em psicologia e em ciências das religiões, Uhum. uma especialização em ensino religioso, mestrado em ciência da religião, doutorado em comunicação e semiótica, doutorado em psicologia e pós-doutorado em ciência da religião. Pois é, então isso significa que você está completamente mergulhada nessa, eu diria, temática de psicologia, religião, ciência e religião. Uhum. Justamente por isso que é uma alegria contar com a sua presença. Mas eu gostaria de começar de um modo menos acadêmico, vamos dizer assim. Ah, que bom. Por quê? Porque eu sei que uma parte da inspiração para os seus interesses, não é? Não veio do mundo científico diretamente, mas veio das experiências pessoais, das experiências próprias, aquilo que tem a ver com aquele ambiente familiar em que certas coisas foram acontecendo. Eu gostaria que você, então, começasse nos dizendo, qual foi, digamos, a inspiração familiar para que isso tudo viesse depois se desenvolver. Realmente foi assim, não foi nada que se deu, obviamente, já acabado num determinado momento, mas foi uma construção, uma sucessão de fatos, de interesses que desembocaram, né, em todas as formações e as pesquisas e tal, né. Bom, eu venho de uma família bastante religiosa, né, de formação católica, e sempre envolvida, né, na religião e tal, e na minha família tem um lado que prioritariamente de ascendência italiana e o outro são mineiros, né, com ascendência portuguesa, indígena, enfim. E a gente, tem eu tive, né, uma história muito interessante com os meus avós paternos, o meu avô paterno e o meu nono, né. Do lado Do lado italiano, obviamente. italiano, né, a gente chamava de nono. Então, o meu avô Luiz e meu nono Alberto, né. Aí, o que acontece é que meus avós sempre tinham histórias interessantes para contar, histórias de assombração que eu sempre gostei, mistério, adorava assistir Scooby-Doo quando era criança, né, quando era, assim, enfim, bem novinha, gostava de assistir A Feiticeira, de Leão Gêmeo, tudo que tinha a ver com questão de magia, de poderes, alguma coisa relacionada à assombração, alguma coisa assim, eu gostava de assistir. Então sempre tive um interesse por aí. E os meus avós, eles, tinham muitas histórias, né, das fazendas em que eles moraram, né, do meio rural de onde eles vieram. Então, por exemplo, meu avô Luiz tinha sempre histórias de assombração, né, de uma moenda na fazenda que moía café sozinha durante a noite, né, sem que ninguém estivesse mexendo ali, alguma história de espírito, assombração. O meu nono também tinha histórias em que de circunstâncias que tinham deixado ele com bastante medo, né,
como movimentação também de objetos ou alguma suposta assombração. Mas o curioso é que o meu avô Luiz, ele mantinha a aura de mistério e de sobrenatural, né, dessas histórias. O meu nono não, ele tinha ele deixava a gente com bastante medo, né, com as histórias dele, mas ele, eh, sempre trazia uma explicação natural para aquilo, que ele acabava Uhum. descobrindo que não era, né, uma coisa sobrenatural, mas, sei lá, alguma coisa absolutamente natural que Sim. foi interpretada como algo que não fosse natural. Então, ele desmistificava aquela circunstância que daria, assim, pano para a gente, pensar em algo sobrenatural, né, a existência de algo sobrenatural, né. Acho que é daí vem essa coisa do interesse, né. Assim, mais a raiz básica. E como é que desse interesse dos causos familiares, né, você chegou a desenvolver pesquisas na área? Como é que deu esse pulo entre a experiência individual pessoal para o interesse acadêmico e científico? É, depois o que aconteceu foi que eu fui percebendo, né, que não existiam só pessoas católicas no mundo, porque eu tinha, assim, um círculo muito fechado, né, quando criança, adolescente. Mas assim, eu comecei a ver, né, entrar em contato com pessoas que tinham outras religiões diversas, né, me espantava com algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, tive curiosidade de saber. Depois da escola estadual em que eu estudei, parte da educação básica, eu fui para uma escola católica, e nessa escola, inclusive, a gente tinha algum, assim, espaço, né, de curso, de aprendizado sobre algumas teorias a respeito de determinados fenômenos, também uma interpretação religiosa deles. Foi daí que eu tive contato, por exemplo, com ideias, né, do padre Oscar González Quevedo, que foi um grande divulgador da parapsicologia, um padre, né, católico, e que fazia muitos cursos pelo Brasil e que popularizou, né, o termo e popularizou, né, muitos conhecimentos, mas sempre com, né, o viés católico que ele não escondia e deixava muito claro isso, né, no viés dele. E aí eu, fora isso do colégio, procurei alguma informação fora, algum curso, mas nada satisfez, assim, muito a minha curiosidade. Era uma curiosidade mesmo, mas não respondia completamente às questões, né. E aí, quando eu finalmente estava na faculdade, letras foi a primeira, né, Uhum. a primeira formação, assim, aí nas aulas de psicologia que eu tive na licenciatura, que eram de psicologia da educação, para além da psicologia da educação que eu já tinha visto alguma coisa no magistério, quando eu cursei o magistério, né, na formação específica ali de segundo grau, na época, que corresponderia ao ensino médio hoje, né, o horizonte do que é o campo, né, da psicologia se expandiu e tive a oportunidade de fazer perguntas, de debater alguns casos, né, que desafiavam a própria psicologia e a ciência de uma maneira geral. Foi nessa época que então eu te conheci, né, Wellington, Sim, e a gente me lembro. e eu ainda bem. E aí a gente, comecei então a ter contato com estudos, não só daquela visão mais religiosa, né, do Brasil sobre esses fenômenos, que ou era uma vertente mais católica, né, ou uma vertente mais espírita. Inclusive no meu mestrado em ciência da religião eu justamente faço, né, uma contraposição, uma avaliação dessas versões, né, Uhum. das interpretações católica e espírita, né. Comecei a ver então que para além disso, né, de algo que é sempre circundado por interpretações religiosas, explicações religiosas, que havia um campo todo de estudo no exterior. Então, primeiramente, os campos relacionados às experiências anômalas, né, de uma Uhum. maneira geral, não necessariamente vinculado à questão religiosa, que são essas experiências, né, que são desafiadoras, eh, sonhar com o futuro, experiências telepáticas, casas mal-assombradas, poder da mente sobre a matéria e tal. Então, as pesquisas internacionais, né, sobre isso.
E posteriormente, então, o contato com o que hoje é a Associação Internacional de Psicologia da Religião, né, que primeiro era uma associação europeia e se torna, então, depois uma associação internacional. E então, nesse desenho que eu estou fazendo muito, de uma maneira muito breve, muito curta, eu fui entrando em contato com pesquisadores, né, com pessoas e também com casos, com situações que desembocaram no interesse muito especial Uhum. pelos casos do cotidiano, né, que as pessoas narram e nem sempre são ouvidas nas suas histórias extraordinárias ou nas suas questões religiosas que muitas vezes estão, né, assim, envolvidas nessas experiências extraordinárias ou nas próprias experiências religiosas, né? E também na falta de acolhimento para muitas delas. Isso me parece muito importante, justamente porque há uma enorme dúvida relativamente a como lidar com essas experiências do ponto de vista clínico, muitas Uhum, vezes, né? Então, me parece que é muito importante estabelecer uma ponte entre a experiência cotidiana, aquilo que acontece, digamos, no mundo real com uma pessoa, em termos das suas experiências, e aquilo que vai se tornar uma demanda clínica no futuro, uhum, né? Antes de passar a bola para você, queria lembrar para quem está ouvindo que estes livros aqui, que estão à nossa volta, não é? uhum. Compuseram a biblioteca do Padre Quevedo e do grupo, não é? Que ele manteve durante 40 e tantos anos. Então, nós estamos aqui rodeados um pouco da atmosfera quevediana, não é? E por causa disso, me lembrei dessas experiências que você mencionou, que são tão fundamentais para a compreensão da natureza humana, mas que elas podem também se tornar, de algum modo, sofrimento humano. É isso? É porque a gente pensa, né, em experiências religiosas ou experiências extraordinárias, muitas vezes, especialmente no Brasil, como um privilégio, né, como um dom. É comum dizer: "Ah, você tem mediunidade, precisa desenvolver", é como um dom, né. Ou você teve a graça, sei lá, eh, sei lá, de ter uma experiência maravilhosa, né, com o divino, de se sentir integrado ou coisas assim. Mas, muitas vezes, essas experiências são desafiadoras. Desafiadoras porque nem sempre são compreendidas, né, como experiências que fazem parte da vida e que muitas vezes, especialmente aquelas que têm um ingrediente mais anômalo ali, né, alguma situação, né, que extrapola aquilo que a gente entende como o mundo natural funciona, etc e tal, né, Desafiam as leis da ciência, da né? ciência, da natureza, enfim. E ainda hoje, né, e no Brasil que é tão acolhedor para coisas estranhas, a gente tem tanta coisa estranha acontecendo, né, Sim. mas, muitas pessoas ainda têm o medo de serem taxadas de loucas, de estarem delirando, de serem mentirosas, né. E também, às vezes, a experiência que a pessoa tem não é totalmente acolhida no referencial, no grupo religioso que ela tem, né. Então, por exemplo, eu já encontrei pessoas evangélicas que narravam experiências que tinha toda a característica do que usualmente pessoas do espiritismo narram, né. Visão, né, de um espírito, alguma coisa que acontece assim. Não estou dizendo que o espírito existe, que as pessoas veem mesmo, eu estou narrando o que as pessoas dizem, né. Sobre se existe ou não existe é outra história, a gente depois pode falar disso. Uhum. Mas o fato de ela, narrar daquela forma, dela ter vivenciado daquele modo, pode trazer problemas no grupo, porque o grupo pode interpretar como uma pessoa endemoniada, como uma pessoa que está delirando, como uma pessoa que está fugindo daquilo que deveria, né, seguir como protocolo, como algo que tem a ver com aquela crença dela. Isso pode causar um sofrimento grande. A própria experiência, independentemente do aspecto religioso, pode causar também algum tipo de sofrimento. Por exemplo, pessoas que têm sonhos com algo que efetivamente vai acontecer no futuro. Uhum. E isso que acontece no futuro
muitas vezes não são coisas Uhum. boas. E aí há pessoas que começam a se sentir culpadas, como se o fato dela ter sabido antes, como se ela fosse responsável, assim, do tipo: "Ah, eu não fiz nada para impedir", ou então "Eu não consegui impedir", ou então "Talvez foi um desejo meu", elas se sentem responsáveis por isso. Então, isso para mencionar alguns, né, dos sofrimentos talvez maiores, né, que eu já encontrei, assim, em relação a isso. Fora dúvidas, né, que sobre a questão da existência, sobre a questão de propósito, né, sobre para onde direcionar aquilo que vai ser feito, tomadas de decisões. Então, quando você não encontra acolhimento para ouvir a tua experiência e as tuas dúvidas relacionadas àquela experiência, e você já é taxado de: "Ah, precisa procurar o psiquiatra que você está ficando maluco, precisa tomar remédio, você está delirando", ou coisas assim, ou você está muito fanático, não sei. É difícil, né, porque aí a pessoa fica sem um apoio para poder, inclusive, entender o que está acontecendo com ela, porque que ela está tendo aquelas dúvidas, esclarecer. Essa falta de acolhimento no mundo clínico, muitas vezes, é é quase que uma causa, não é, para que as pessoas ofereçam interpretações que estão fora do próprio escopo científico, que, É. não é, vão encontrar de algum modo respostas, as pessoas vão encontrar algum tipo de causa para aquilo que elas experienciam no universo religioso, não é? Então, isso me parece um problema, inclusive, de formação, não é? Formação acadêmica. Quer dizer, se a ciência não valida a experiência como algo subjetivo que dá algum sentido para a vida das pessoas, elas vão, obviamente, encontrar referências apenas e tão somente no universo religioso. Não é que isso seja ruim, não é? Mas a questão é que também a ciência tem algo a dizer a respeito dessas experiências. Assim, vamos pensar que o ser humano é uma máquina de interpretação do mundo, até por uma questão de sobrevivência, né. Então, nesse aspecto, como que vai ser interpretada a experiência que a pessoa teve? Como que as pessoas interpretam suas experiências? Elas vão buscar referência, né, naquilo que elas têm de repertório. Então, seu repertório familiar, o repertório cultural, né. Claro que isso não vai ser suficiente, unicamente suficiente, né, vai ter uma intersecção entre vários fatores, né, nessa questão de repertório, mas ela vai buscar. Então, se ela não tem, uma resposta específica, ela vai, né, jogar, associar com aquilo que mais parece próximo daquilo que é o repertório dela cultural. Então, quando a gente fala dessas experiências extraordinárias, a gente em geral, até coloca uma barra, né, barra religiosas, né, anômalas barra religiosas, porque muitas vezes elas são interpretadas, como algo que tem a ver com alguma explicação religiosa. Nem sempre, a gente tem pessoas que, Uhum. né, são ateus, ateias e têm outras explicações mais naturalistas, mas olhe só, né, minha pesquisa de doutorado em psicologia social mostrou que também ateus podem ter Uhum. interpretações sobrenaturalistas e também religiosos, né, pessoas que são adeptas de alguma religião podem ter interpretações, naturalistas, não é via de regra, mas Uhum. é o caldeirão que a gente vive de repertório aqui no país. E além das religiões, a gente tem as crenças populares, as superstições, sei lá, mil coisas. Não dá para dizer que a gente fica incólume, e, né, imune a tudo isso, né? Fala. Não, é que me ocorreu algo que me parece importante dizer agora, que tem a ver com o seguinte: a importância de se estudar sempre essas duas áreas de modo muito integrado, né? A psicologia da religião e a psicologia anomalística, porque as pessoas estão vivenciando coisas que elas podem interpretar como religiosas, mas elas podem interpretar como algo anômalo no sentido de ainda desconhecido pela ciência, né? Sim, E há uma imbricação do ponto de vista interpretativo na nossa cultura que vai, de algum modo, integrar essas áreas, né? sim. Então, eu diria que o pesquisador, a pesquisadora, o clínico, a clínica nessa área
precisa dominar pelo menos o básico dessas temáticas, dessas áreas, para não ser surpreendido, não é? A gente não consegue, eh, assim, a gente não consegue uma formação absolutamente sobre que inclua tudo, absolutamente todos os aspectos culturais, etc e tal. Mas o que a gente pode é, na nossa formação, desenvolver uma postura, uma atitude Uhum, frente aos relatos, né? O que a gente chama na fenomenologia, né, eu tenho uma abordagem fenomenológica também, como clínica, de uma suspensão de julgamento, suspensão, uhum, né, daquilo que seria uma explicação a priori do que a pessoa está te dizendo, né, que a gente chama de époque. Então você suspende esse juízo, ouve e deixa entender como que aquela experiência chega para a pessoa, né, e como que aquela experiência, trabalha, né, funciona na vida daquela pessoa. Qual a repercussão daquilo? O que que ela está sentindo com aquilo? Qual que é a a ressonância que aquilo tem, né, no cotidiano dela. Isso é muito importante, né. uhum. Não estou dizendo que todas as experiências que têm algum conteúdo parecido com religioso ou anômalo, né, de experiência anômala, seja estejam imunes, né, de terem subjacente um transtorno. Não, porque tem muitos conteúdos de delírios, por exemplo, né, que no campo da psicopatologia a gente vê isso, que eles têm esse cunho mesmo religioso Uhum. ou, né, de experiências anômalas e tal. Mas nem todo delírio, nem todo conteúdo religioso e de experiência anômala é delírio, e não Ah, necessariamente não é. Então, esse é um ponto, é um nó sim. de diagnóstico diferencial que a gente tem, e aqui eu estou falando principalmente em relação à psicologia, que é a minha área, né, de clínica, e, e acho que a psiquiatria também, né, porque acho que a gente deveria, né, tá trabalhando muito junto com isso, não esquecendo que somos seres humanos e como seres humanos temos, né, a questão das nossas ideias, nossas crenças, nossa fé ou descrenças, mas temos um corpo, temos um cérebro, temos um maquinário aqui, né? Um hardware que funciona e que precisa, né, de substâncias funcionando bem, então, de uma tireoide que funcione bem, que aqui isso vai afetar também nosso humor, vai afetar como é que a gente vê o cotidiano. Então, é não menosprezar nem o lado daquilo tudo que a gente tem em termos corporais, materiais e tal, mas e nem o lado da nossa saúde mental, né, dessa questão. Agora, uma coisa muito importante, né? A gente está dizendo, tem que pensar, tem que prestar atenção, tem que valorizar esse aspecto que também é cultural. Mas o que me deixa assim muito preocupada, né, e não Hum, só a mim, diga, é diga. assim. Por exemplo, profissionais, vou falar de profissionais da saúde, depois de profissionais de uma maneira geral, né. Uhum, Você não tem um motivo clínico, não, deixa eu começar de outro jeito. Quando você vai procurar um médico, eu pelo menos faço isso, né, vou procurar uma médica, um médico, um profissional de saúde para me atender, em que eu vou eleger. uhum. Então eu vejo lá o nome, aí eu vou atrás, né, qual é a formação, quem é, que eu procuro saber, porque eu quero, né, saber se a pessoa tem alguma especialidade, porque a medicina está tão específica, né, o médico é de braço, mas o braço tem o braço que é só descer assim, enfim, a gente tem isso, né, falando a grosso modo. Uhum. Mas, o que vai te interessar é a formação profissional daquele dentista ou daquele médico que você está procurando. Você não vai procurar, em geral, um dentista porque ele é um dentista e é espírita. Você não vai procurar um dentista porque ele é espírita ou é católico, ou porque ele é um dentista ateu, ou por qualquer outro motivo, Uhum. né? Você não vai eleger o teu cabeleireiro porque ele é um cabeleireiro católico, espírita, ateu, umbandista, etc. A não ser que você esteja querendo fazer uma, eh, uma rede de numa rede de contatos dentro de uma comunidade religiosa, você queira fortalecer pessoas que são da mesma comunidade por motivos
né, econômicos para dar uma força ali no trabalho dele, porque ele é Uhum. da comunidade, mas aquela crença não é o ponto central que vai fazer você cortar teu cabelo, né, com aquele cabeleireiro ou cabeleireira, né. Inclusive, porque ele pode ter a mesma crença que você religiosa, mas ser um péssimo cabeleireiro, Claro. né, e você não vai querer pagar para ver. Uhum. E assim com outros profissionais. Então, o que que tem sido um nó ultimamente, né? A questão, por exemplo, na psicologia, de você ter profissionais que agregam, querem agregar ao seu título, né? A sua profissão, né? O seu, né? De psicólogo, psicóloga, com a denominação religiosa ao qual pertence. Uhum. Psicóloga cristã, psicólogo cristão, principalmente, que é o que a gente mais vê. Eu nunca vi psicólogo umbandista. Conheço psicólogos que Se são divulgar por isso, é, né? conheço psicólogos que são Sim. umbandistas, mas como profissional da psicologia eu nunca vi. Uhum. Mas vejo muito gente que se divulga como psicólogo cristão. Uhum. Em 2023, o Conselho Federal de Psicologia emitiu, né, uma resolução A7, né, de 2023, com direcionamentos, né, com diretrizes para atuação, Uhum. reconhecendo eh, nesse documento a importância dos profissionais da psicologia considerarem a religiosidade, né, das pessoas atendidas, né, dos usuários de serviços psicológicos, em quaisquer contextos que sejam, não só em consultório, mas nos contextos comunitários, hospitalares, qualquer área escolares, né, em qualquer área de atuação da psicologia. Reconhecer a importância desse componente para a subjetividade. Mas não é reconhecer, assim, de que a pessoa tem que ter aquele componente, mas que se ela tem, Uhum. reconhecer que isso é importante para ela. Aí me parece importante enfocar na diferença entre acolher o discurso religioso e estimular e induzir o discurso religioso. Aonde é que está aqui a pegadinha? Então, aqui, num primeiro momento, esse documento, convido a todos, está online, né, quem quiser lá visitar. Nesse primeiro momento fala dessa importância. E antes de responder tua pergunta, só segura ela um pouquinho, Uhum. por que que é importante isso, gente? Porque a gente, assim, entre os psicólogos de uma maneira geral e as formações em psicologia que a gente tem no país, que são várias, né? Psicologia é uma das faculdades mais procuradas hoje em dia para formação, né? A gente tem, infelizmente, ainda um grande rechaço, uma grande discriminação contra questões que tenham a ver com esse aspecto da subjetividade, que é o aspecto religioso. Então, muitos dizem assim: não, isso não é do escopo científico, então a psicologia não tem que tratar disso, não temos que discutir isso na formação, né? E aí, muitos alunos têm dúvidas sobre vários aspectos porque as experiências cotidianas deles interseccionam com muitas coisas que eles veem, né, no aspecto religioso deles e veem na ciência psicológica. Exatamente, porque a experiência humana inclui ou pode incluir experiências que são da área da esfera religiosa, né? Exato. Dele, das pessoas com as quais ele convive. Assim como inclui-se questões de sexualidade, enfim, várias questões que têm a ver com o ser humano. E aí aquele aluno fica com aquele ponto de interrogação, não vê, né, as nossas pesquisas têm mostrado que as nossas pesquisas no laboratório, né, no Interpsi, minhas pesquisas também, orientando as minhas, que têm trabalhado essa questão, tem mostrado que a formação deixa lá um grande ponto de interrogação e grande parte, a maioria, né, das pessoas que participam dessas pesquisas, falam que nunca ouviram esse tema. Uhum. Lembra que eu disse que a gente é uma máquina de interpretações. Quando você não encontra a resposta, você vai buscar no que você tem disponível ali. Então,
o aluno, o formando em psicologia, né, o graduando, ele não tem resposta para aquilo, ele vai encaixar Uhum. no que ele acha que é. E aí esse encaixar é que causa muitos problemas às vezes, e causa algumas práticas que não são legais, que vai entrar no que você disse. Antes de entrar no que você tinha dito, temos um outro extremo, né, que é alguns professores fazendo proselitismo de suas crenças dentro de sala de aula. Ou descrenças. Ou descrenças, que é o caso aqui, né? Ou descrenças. Você não pode ter religião, ou você tem religião, ou você é cientista, ou você tem religião, ou você é psicólogo. Isso não nada a ver, né? E outros que trazem, inclusive, práticas, né? Que são que ele mesmo, às vezes, ou ela, incorpora lá no seu atendimento, que não são adequadas para o exercício profissional da Não psicologia. são da psicologia. Não são da Puramente, psicologia. simplesmente isso. Então, na resolução, você tem nesse documento, né, 7 de 2023, Uhum. você tem lá essa diretriz, né? Então, essa primeira parte toda, que é o psicólogo, a psicóloga tem que respeitar isso, tem que ver a função disso, entender a função psicológica desses aspectos, até para queixas que eventualmente os clientes, pacientes, usuários de serviço tragam. Mas aí tem uma segunda parte, que é o que é vedado. Uhum. Então, o proselitismo, a prática de rituais religiosos ou Dentro esotéricos, do etc., consultório. dentro do consultório, Uhum. a utilização, ou agregar ao título de psicóloga e psicólogo a denominação religiosa a qual pertence, Uhum. né? E por aí vai. Bom, o Código de Ética, né, da profissão, que é de 2005, ele já fala sobre que é vedado, né, fazer proselitismo, usar de práticas que não estejam validadas cientificamente, né? Quando se fala isso, Wellington, não está se dizendo que práticas religiosas, rituais religiosos, crenças, o que quer que seja, não tenha o seu lugar no mundo e algum tipo de validade em si, intrínseco. Uhum. O que a gente está dizendo é que quando você está falando em psicologia, aquilo não é da área da psicologia. Apesar da gente poder Pois é. entender por que psicologicamente aquilo pode ter algum efeito para a pessoa que faz o uso, mas não é da Isso. prática profissional. E também porque, em respeito a quem procura um profissional de psicologia, não é? Aquilo que está sendo feito ali, portanto, a prática, precisa, eu diria, contemplar exclusivamente aquilo que tem a ver com aquilo que a formação ofereceu. Sim, Então, como é que pode alguém oferecer algo que não foi, digamos, aprendido na formação em psicologia? Então, essa distorção me parece que atinge um certo número de profissionais que ainda não se ligaram no aspecto ético, não é? uhum, O compromisso com a profissão, mas também o respeito que ele precisa ter para com alguém que te procura, que lhe procura, que o procura para, não é, tratar questões psicológicas. é. Quando a gente pensa em outras profissões, como eu dei o exemplo do dentista e do cabeleireiro, eu acho que fica mais fácil de entender. Não sei por que que as pessoas confundem a psicologia com outras coisas diferentes, né? Eu dizer assim, eu como psicóloga, eu entendo o seu ateísmo, Wellington, assim, entendo o seu ateísmo no sentido de como que isso pode ter alguma função na sua vida, né? Psicológica, seu modo de lidar com o mundo e tal. Mas não necessariamente eu, como você falou, né, fazer um proselitismo do ateísmo, né? Exato. Assim como é a religião. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de outras profissões, é mais tranquilo da gente entender. Agora sim, como a gente tem umas pesquisas, né? Você fala assim, ah, mas tem coisas que são embasadas em pesquisa científica.
Pesquisas científicas dizem que pessoas que são religiosas são felizes, são ajustadas, são menos violentas, têm menos depressão, podem se curar de alcoolismo e tal. É verdade que a gente tem pesquisas que apontam nessa direção. Mas, veja, tem estudos que têm também críticas, porque eles fizeram. Tem alguns estudos que são em que são feitas medições ou são, né, feitas levantamentos, né, sobre esses dados, só de pessoas que são religiosas, né? E aí você não tem com quem comparar. E estudos que você tem grupos diferentes, religiosos, não religiosos e, sei lá, não religiosos, quer dizer, mas acreditam, né, em Deus e ateus que não têm religião também não acreditam. A tendência, e eu falando de uma maneira geral, é que a gente tem gente boa e má em todas as esferas, violentas e não violentas em todas as esferas, com mais ou menos saúde em todas as esferas. Não é, exclusivamente o aspecto religioso. E ainda que fosse, né, não é um aspecto que faria parte, por exemplo, de uma prescrição psicológica ou psiquiátrica, né, para que a pessoa melhore. Quando eu digo assim, eu vou contar um caso, né? Por exemplo, uma vez, num dos eventos que a gente fez do CRP, São Paulo, né, do qual eu trabalhei um tempo na Comissão de Orientação e Fiscalização, a gente, num grupo chamado, que foi criado, né, momentaneamente, um grupo de trabalho que era o Diverpsi, que trabalhava a questão dos saberes tradicionais, dos saberes hegemônicos, né, da religiosidade, da espiritualidade. Daqui a pouco falamos desses dois termos, né? Que às vezes são nefastos, né? E já vamos falar deles, né? Então, uma pessoa estava lá, né, nas discussões que a gente teve e levantou o seguinte, que ele buscava atendimento para a esposa, né, que estava bastante depressiva, né, tinha umas questões lá pessoais, e conseguiu lá uma psicóloga, e a esposa foi, e aí a psicóloga disse para a mulher que o problema dela não era psicológico, era espiritual. E aí recomendou que ela fosse lá na igreja dela, da psicóloga. E aí o marido estava muito decepcionado, porque assim, ela não tinha melhorado exatamente, né, do que ela tinha ido buscar, para o que ela tinha ido buscar ajuda, e que não era aquilo que ele queria, que eles queriam, era um atendimento psicológico, né? Então, essa oferta como uma prescrição, ou como um embasamento, ou como o fator que vai resolver os problemas, isso não é parte do escopo da psicologia. Inclusive, esse respeito à religiosidade, ele vem da seguinte forma: você está no teu consultório, na comunidade, aonde quer que você realize o seu trabalho, fazendo um plantão psicológico. A pessoa chega e fala que ela está com um problema familiar porque o marido, sei lá, a agride, ou porque tem alguém doente, ou porque ela está em luto. Ela não falou nada de religião. Aí você vai dizer para ela que ela precisa orar, que ela precisa rezar, que ela precisa ir na igreja, que ela precisa ir tomar banho de erva, que ela precisa. Não é esse o papel, né, do psicólogo, fazer essa prescrição. A pessoa nem mencionou religião. Você vai entender como é que aquilo funciona na vida dela e tal. Se a pessoa traz um conteúdo que tem a ver com religião, o sofrimento dela tem a ver com um aspecto religioso, um desentendimento com o líder da sua comunidade, um aspecto que a incomoda em relação a pecado e coisas que ela faz na vida dela, alguma coisa desse tipo, aí você vai tentar entender que função aquilo tem na vida dela. Você não vai dizer, não, você não vai falar disso aqui, porque isso não é assunto da psicologia. Não, você também não vai fazer isso. O acolhimento, que você tinha perguntado a diferença, o acolhimento é esse, deixar a pessoa falar, entender o que aquilo tem de sentido na vida dela, como que aquilo está contribuindo para que ela para o sofrimento dela ou contribuindo para que ela se torne melhor. Se ela disser assim, ai, não sei, eu fico
mal com aquele meu pastor, porque ele fala assim e fala assado. Você pode perguntar, mas você já conversou com ele? Uhum. Veja, isso é diferente, né? Por que que você não conversa com ele? Você gostaria de conversar com ele? Como que é chegar lá? Você não está prescrevendo, você está dentro de uma situação abordando, né, algo que tem diretamente a ver com a queixa, Uhum. com a demanda daquele paciente, daquele cliente, para aquele atendimento psicológico. Então, acolher significa oferecer condições para que qualquer tema seja tratado pelo sujeito. Sim. Então, se a pessoa tem interesse de falar sobre família, trabalho, sexualidade, ela tem ali o espaço garantido para isso. Não seria diferente para a religião, pelo que você está falando, né? Uhum. Outra coisa é a indução, não é? Porque a gente pressupõe que aquilo seja bom e porque é bom, o sujeito precisa falar daquilo ou precisa procurar aquilo. Aliás, você me lembrou que as pesquisas, na verdade, você estava dizendo das diferentes interpretações e resultados, né? As pesquisas muitas vezes indicam que o mais importante para o sujeito pode ser a crença religiosa, mas pode ser a crença em outra coisa. Sim. A atividade religiosa, mas pode ser também a atividade em outra coisa. O fato de, eu sempre brinco, você já deve ter ouvido eu falar, não é que eu sou palmeirense, né? Desculpem os corintianos, né? Mas o fato de eu dizer nominalmente que eu sou um palmeirense é muito diferente de como meu pai era palmeirense. Ele não perdia partida alguma, ele participava das discussões, de modo que uma coisa é ser um religioso, vamos dizer, nominal. Outra coisa é participar da vida religiosa de modo tal a que aquilo efetivamente tenha entrado na constituição daquilo que eu sou. Uhum. Então, às vezes, falar que é religioso não significa o quão religioso eu sou. Outra coisa importante é que as pesquisas, por exemplo, pesquisas que estão sendo feitas nesse momento, não é, e por mais de 30 anos têm sido feitas, né, por exemplo, da Tatiana Chinel, mostram que a fonte de sentido, ainda que a pessoa seja religiosa ou religiosa, pode estar em outro lugar. Aquilo que é valoroso para mim pode ser a família, as relações humanas, o trabalho com a natureza, o desenvolvimento das pessoas do ponto de vista social e político. Então, isso que você está trazendo é muito importante, porque achar ou ter o pressuposto de que a religião é sempre um bem em si, ou na maior parte das vezes é um bem em si, pode estar distorcido se você não compreende a realidade, vamos dizer, religiosa daquele indivíduo que está com você. Portanto, prescrever de algum modo indiscriminado que religião é bom e que vamos trazer a religião para ser discutida dentro do ambiente, vamos dizer, clínico, pode ser uma furada, Uhum. não é isso? Inclusive, né, se fala muito da questão dos cuidados paliativos, né, as pessoas que já, né, estão em fase terminal, eh, que se deve acolher, né, a visão religiosa que a pessoa tem, porque muitas Uhum. vezes isso é o que dá força para ela naquele momento. Então você não vai menosprezar aquela visão, você não vai dizer para a pessoa que está lá morrendo, né, com um câncer absurdo, sofrendo com dor, que aquilo que está dando um fio de esperança para ela, ou que está fazendo com que ela se fortaleça de alguma maneira naquele momento, né, que é isso tudo, sei lá, que não, não, não é científico, não é por aí, não adianta nada. Você não vai dizer isso, você vai respeitar, né, Claro. respeitar aquilo. Agora, tem muita gente que está querendo prescrever mesmo, né? Olha, tem que pôr, porque aí a pessoa fica melhor. Mas, gente, fica melhor se ela quiser. Eu conheci uma pessoa que estava internada no hospital e o que mais irritava ela é quando o pessoal que fazia capelania, né, que vai, né, orar, não sei, passava lá e queria cantar e queria orar e queria. Ela falava, pelo amor de Deus, não deixa esse pessoal vir aqui. Tem gente que não quer e tem que respeitar, Uhum. né? Porque é nesse sentido, né? Respeitar o que a pessoa quer ou o que a pessoa não quer, né? O que faz sentido para ela e o que não faz. E outra coisa, talvez a pessoa seja muito religiosa, mas não é a tua religião.
E aí você vai querer fazer com que ela engula a sua, porque você acha que a sua é melhor do que a dela. Eu acho que quando você está aderido a uma religião, você pessoalmente escolheu aquela, né? Para você é aquilo que é melhor. Mas você tem que ter a humildade de saber que para as outras pessoas pode ser outra coisa. E aí, nesse sentido, tanto da religião como ser sem religião, que os profissionais da psicologia, que são seres humanos, né? Não são máquinas que aprendem, são programadas para atender de uma forma e vão atender daquele jeito. Né? Se alguém Uhum. faz isso, eu não acredito no trabalho dessa pessoa. Uhum. Né? Mas a gente tem que também olhar para a gente mesmo, saber muito bem das nossas próprias crenças, né? Trabalhar as nossas próprias questões, saber até onde vai a minha fé, as minhas questões, né? Se eu tenho uma religião, né? Saber como lidar com isso, né? Então, um rapaz também uma vez chegou para mim e disse assim, num dos eventos que eu estava participando e falando de manejo, ele chegou depois, né, no intervalo, né, e falou assim, olha, eu sou psicólogo e sou espírita. Se entra uma pessoa no meu consultório e eu olho para ela e eu vejo que tem um obsessor ali, eu não vou dizer para ela, isso não vai ser horrível, né, eu não dizer para ela, porque ela vai. Eu tô vendo que é um mal. Eu falo assim, mas não, não vai, sabe? Porque é uma interpretação sua. É uma Uhum. versão é uma visão sua da situação. Ela não tá ali por causa disso. E ela pode dizer uma outra coisa completamente diferente, não ter nada a ver com aquilo. Pessoas que são muito intuitivas que falam, eu sei que ela veio, mas tem, sabe, tem uma questão assim, essa. Não, você tem que estar aberto para o outro, né? Ser psicólogo é estar aberto a ouvir o outro e ajudar o outro na sua caminhada, mas sem dar os passos, né? Por ele, ou querer dar por ele. Então, eu digo, se você é católico e você acredita ou cristão, né, acredita no Espírito Santo, etc e tal, e você tem a sua oração própria, faz a oração antes de você antes de iniciar seu trabalho, assim como o dentista, que é também cristão, pode fazer antes de sair de casa, né, oferece o dia para Deus, sei lá, mas é uma coisa dele, pessoal. Pede para o Espírito Santo iluminar na hora que estiver fazendo as coisas, não sei, é do fórum íntimo, ele não vai levar isso para a pessoa, né? Uhum. É uma questão dele, entendeu? E aí eu tive uma psicóloga também que me disse, olha, eu ela era de religião de matriz africana, agora eu não me lembro se era um bando ou um candomblé, e ela disse assim, eu tenho, assim, quando uma pessoa entra no meu consultório, eu tenho, assim, umas, sei lá, umas intuições, umas, né? E sinto alguma coisa relacionada com os meus guias, e eu só penso mentalmente, me ajuda a fazer o melhor possível dentro da minha profissão. Ela Uhum. tá pensando para ela, Sim. entende? Então a gente precisa humanizar psicólogas e psicólogos, porque cada um pode ter a sua crença ou descrença, mas a gente tem que respeitar o espaço profissional, né? E aí eu tenho mais um caso, posso contar antes de Pode, você claro. intervir? Caso contrário. Já recebi também, que no núcleo clínico do Interpsi a gente recebe também ajuda para assessoria, né? Às vezes aparecem uns casos que, como não tem formação adequada em relação a isso, alguns psicólogos e psicólogas entram em contato, pedindo alguma dica, alguma coisa de como agir com determinados pacientes. E uma vez eu recebi uma solicitação eh, em que a psicóloga queria, né, que a gente conversasse, a gente do núcleo clínico, né, do Interpsi, conversasse com a paciente para explicar para ela que aquelas visões que ela Hum. estava tendo no apartamento depois que o avô ou a avó tinha morrido, eram besteira, eram bobagem, que não tinha nada a ver, porque aquilo estava deixando ela muito incomodada, estava deixando ela um pouco assim insegura, ao mesmo tempo que dava um certo conforto, né, de manter um suposto contato, né, com o avô e a avó. Mas ela queria que a gente dissesse que era bobagem, que como a gente estava na USP, que a gente trabalha essas questões e a gente sabe, né, cientificamente, né, o que é, o que não é, que era para dizer. E eu falei, olha, vamos conversar nós aqui, eu e você, né, psicóloga, porque estamos precisando rever aí a questão da postura, né? Ela estava, independentemente daquela
daquele efeito que aquelas experiências subjetivas estavam fazendo para paciente, já estava querendo, sabe, esvaziar, banalizar, desvalorizar as experiências daquela pessoa, né? É muito difícil, muitas vezes, não é, a pessoa ter a noção clara, não é, do papel do cientista ou do clínico, da clínica, nesse caso, né? Porque o nosso papel é de compreensão, de oferecer para o sujeito, para a pessoa que está conosco, elementos para compreender o que as experiências significam, como aquilo funciona de algum modo para ela. Então, as pessoas acham que o cientista é aquele que diz se uma coisa existe ou não existe, não é? Se um determinado efeito tem ou não tem uma eficácia exclusivamente do ponto de vista da psicologia, sendo bem pragmático, não é? Do ponto de vista do William James, não é? As coisas podem funcionar para as pessoas independentemente da realidade ontológica daquilo. Se Deus existe ou não existe, né? Para mim é fácil falar isso, porque eu não tenho essa crença, mas eu sei da importância que a figura de Deus pode ter para muita gente. Mas isso não me dá o direito, por eu não acreditar nisso, de dizer que aquilo é errado. Não há erro no discurso humano. Não há erro naquilo que é trazido para uma sessão de terapia, não é? Tudo deve ser acolhido e compreendido à luz da psicologia daquele indivíduo, mas também do contexto, né? Uhum. Você estava dizendo que uma coisa é você dar o acolhimento, outra coisa é você fazer a condução. E me lembrou, por exemplo, de algumas comunidades, algumas chamadas comunidades terapêuticas, né? Uhum. Lembrando um pouco da sua participação no Conselho Regional de Psicologia, na COF, não é? Comissão de Orientação e Fiscalização, em que havia muita demanda de psicólogos que se curvavam aos interesses institucionais religiosos, de instituições religiosas nessas comunidades, não é? Quase como que obrigando ou induzindo a prática ou a crenças que não eram propriamente dos indivíduos, né? Uhum. Esse é, de fato, um problema na psicologia? Mas não é simples, né, da gente falar. Tem pessoas que encontram o seu caminho por meio da crença religiosa e de práticas religiosas. Uhum, Então, isso não é inválido, perfeito. desde que, obviamente, respeitem os direitos humanos. Não vão querer sobrepujar, né, como a gente vê na história e no cotidiano, você querer fazer violência em nome de Deus, né, querer enfiar a goela abaixo da Uhum, pessoa lá, o que que é. Então, mas a crença religiosa, ela pode ser um caminho. Ela é um caminho. Pode ser um caminho. Pode ser um dos caminhos, uhum, né? Ela é um dos caminhos possíveis. Mas não é o único caminho. Então a gente respeita isso. Então tem pessoas que são adictas, por exemplo, né? Tem lá seu vício, né, em substâncias psicoativas e tal, que vão para as tais comunidades terapêuticas. E o que a gente vê, né, no CRP é que chegam muitas representações, a gente não chama de denúncia, mas a gente chama de representação, eh, contra essas comunidades ou, né, falando de comunidades que impõem às pessoas internadas ali práticas que são religiosas que não são da crença daquela pessoa, uhum, né? Então, cultos, Bíblia, tô dando um exemplo, tá, gente? Sei lá, pode ter, é porque em geral, né, dos casos que eu vi lá tinha, né, era mais uma abordagem cristã, mas sei lá, você pode ter, né, de outras religiões também, mas a gente, né, infelizmente vê isso também na área cristã. Tô dizendo infelizmente porque eu sou cristã, né? Agora, É bom dizer isso. sim. Agora, Sou, sou o problema católica. não é a instituição ser religiosa e Não, oferecer isso. O problema é que havia. uma obrigatoriedade impositiva, Uhum, né, para a participação. E com a também conivência com a de conivência de profissionais. Aí é profissionais que. que podiam até não concordar, mas também não denunciavam, e você tem por obrigação, né, pelo código de ética, eh, se você vê algum desrespeito, souber de alguma coisa que está colocando a pessoa em perigo, ou que você que está desrespeitando direitos humanos, você precisa, né,
denunciar, abrir Uhum. aquilo, porque você está sendo conivente se você não fizer. E aí outras violações de direitos, como por exemplo, tem a sessão de terapia, mas tem que ficar alguém ouvindo. Hum. Tem que ser num lugar que é inadequado, fica a gente passando, fica a gente ali, sabe, vigiando, as correspondências são violadas, não pode ter assim, um mínimo, né, de privacidade, né, um mínimo de respeito mesmo à pessoa. Então, nesses casos, a gente, né, tinha essas representações e muitas vezes o Ministério Público, né, recorria para que fosse feito, né, uma fiscalização, né? Agora, poder do Conselho Regional de Psicologia, ou do Conselho Federal, é sobre a atuação do psicólogo, né? Não Claro. tem poder efetivamente sobre os outros profissionais, mas tem de orientar e ver a conduta daquele profissional. O pessoal vê a Comissão de Orientação e Fiscalização como uma polícia, algo punitivo, uma caça às Uhum. bruxas. Não é assim, né? Primeiro que chama orientação e fiscalização, né? Então, orientar é a principal atividade, né, que a gente tem, que é esclarecer e saber, né, do psicólogo ou da psicóloga por que está fazendo aquilo, por que está fazendo uma divulgação inadequada dos seus serviços, por que está agindo daquela forma, o que está acontecendo ali, e instruir. Agora, se persiste, aí que vai para processo né, processo ético, aquela coisa toda, né, que pode culminar com uma perda do registro profissional, mas é um processo longo, demorado, mas é preciso que as pessoas façam essas representações. Uhum. Uma colega contou uma vez que uma, uma pessoa procurou atendimento psicológico e a psicóloga, não, acho que era um psicólogo, e o psicólogo disse, não, era uma psicóloga mesmo, nesse caso. E a psicóloga disse assim que aquilo também era um problema espiritual, né? Hum. E mandou para um padre exorcista. E Hum. disse assim, olha, ele cobra tipo R$ 600, mas se você falar que eu que indiquei, vai ficar por 300. A Oh, psicóloga a indicou. psicóloga indicou. E aí vieram me contar, porque sabia que eu era da COF, eu falei assim, então vocês têm que... Uma terceira pessoa me contou. Eu disse, diga a ela, né, porque eu não tinha contato direto, diga a ela que ela, tendo se sentido lesada e achando aquilo um absurdo, que ela entre em contato com o Conselho Regional e faça, né, a declaração dela, tal, sobre isso, não sei o quê, mas a pessoa não quer. Às vezes as pessoas não sabem que pode fazer isso, Uhum. porque você tem que fazer isso para que as pessoas possam ser fiscalizadas, para ser orientadas e tal. Uhum. Como a nossa formação é muito falha, Exato. a gente Não sabe os limites. não sabe os limites. Agora, você entrou num tema ao falar que a religião pode ser um caminho. Hum, Isso remete imediatamente a um tema de vespeiro na área da psicologia da religião, que é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Como hum, é que você separa, divide ou associa esses termos aí? tá. É, bom, a gente, né, no Interpsi, então, a gente fez uma escolha conceitual e é um vespeiro porque você tem autores, né, diferentes que têm algumas concepções pouco diferentes. O que causa uma grande confusão, sabe, Wellington? Porque quando um artigo fala sobre religiosidade e espiritualidade e as pessoas leem, eles acham que todos aqueles artigos Uhum. estão falando A sobre a mesma mesma coisa. coisa e não é. Você tem que prestar muita atenção qual é a concepção de religiosidade que aquele artigo está falando e de espiritualidade. E qual é o que outros estão falando. Senão, dá a impressão que, fazendo uma meta-análise, uma análise geral, nossa, é uma coisa, olha, sabe, power bazooka para a pessoa ser feliz na vida. E cuidado, porque não é da mesma coisa que se está falando. Uhum. E tem gente indo por esse caminho que não é Sim. legal, né? Então, muita gente usa religiosidade barra espiritualidade, muita gente usa como sinônimo uma coisa da outra, mas a gente prefere não usar, né? Eu prefiro não usar como
sinônimos porque dá mais confusão ainda. Então, acordo conceitual, religiosidade tem a ver com como a pessoa vive, né, a sua religião ou aspectos religiosos na sua vida, ritualísticos. Então, a pessoa vai a cultos, ela ora, ela Uhum. faz os momentos dela, sei lá, de contato com o divino, pode até não ser, pode ser um desigrejado, pode ser um sem religião, mas tem as suas crenças, ela faz os seus rituais, faz, sei lá, o seu banho de ervas, ela vive, né, a religiosidade que está vinculada não, que está, se eu falar vinculada vai dar a impressão que a pessoa já é aderida, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Ela são práticas cotidianas que você encontra em religiões institucionalizadas. Uhum. Acender vela, fazer orações, passes, essas coisas, mas que não necessariamente estão dentro do ambiente religioso. Isso tudo tem a ver com a religiosidade da pessoa, né? Ler a Bíblia, ler livros de religião, são Bom, então nesse sentido ela pode ter a religiosidade e estar desvinculada da instituição. pode. Então é o desigrejado, mas que é religioso. É, né? Então ele tem uma religiosidade Que ali. aliás é o número maior de pessoas que, quer dizer, o grupo que está mais aumentando, é É, desigrejados né? no A gente Brasil. teve um boom de igrejas, né, novas, né, cristãs, evangélicas, neopentecostais e tal. Uhum. E assim como eh, cada denominação, né, cada uma dessas igrejas tem peculiaridades muito ligadas aos seus líderes, então às vezes a pessoa não concorda e abre outra, não sei o quê. Agora, hoje em dia, você tem um movimento assim, de continuam surgindo, mas tem pessoas que estão se desvinculando do aspecto institucional e estão Mas vivendo mantém uma relação com o divino, com o isso, estão vivendo a transcendente, sua religiosidade de alguma sobrenatural. forma, Sim. certo? Para nós, a espiritualidade, ela é um conceito muito mais amplo, que é a questão do espírito no sentido filosófico, no sentido daquilo que move a pessoa, daquilo que a impulsiona, que dá sentido Uhum. para a vida, né? E, e a religiosidade, a, a- o tipo de espiritualidade que a pessoa tem pode ser uma espiritualidade religiosa, aquilo é que dá sentido e move a vida dela, mas pode ser uma espiritualidade ecológica, o que move a vida dela é defender causas ecológicas, defender o meio ambiente, né? Uhum. O que move a vida dela é o clube de futebol, né? Porque ela vive pelo time do coração dela. Não é religioso, Uhum. né? Mas as pessoas até falam, é como se fosse minha religião, ou coisas assim. Ah, bom. A escola Corinthians, minha religião, dizem os corintianos, né? é, a escola de samba, Uhum. né? A, sei lá, a família, né? Como Trabalho você trabalho social, social, político. exatamente, né? Anônimo, não precisa ser, né? Então, aquilo que dá sentido à vida. E pode ter um pouco de cada coisa, né? A pessoa pode ter a sua religião, mas, Uhum. né, tem gente que tem a sua religião, pratica, ela é até praticante e tal, mas o que Uhum. dá super sentido para ela é trabalho. Se tirar o trabalho dela, tirar aquilo que ela faz, que ela gosta. Então, a gente pensa na espiritualidade como algo mais amplo, aquilo que transcende o, a pessoa, mas não de uma maneira para o sobrenatural necessariamente, para uma coisa acima daquilo que é considerado humano, mas é que transcende ela como pessoa, que faz com que ela, assim, interaja mais com as outras pessoas, que ela tenha uma ligação, né? Que ela encontre propósito para a vida Por dela. que que ela sai da cama de manhã? Por que que ela sai da Pelo cama de que os olhos manhã? brilham? Pelo que o coração bate mais forte, né? É, Então, entendi que é algo que dá sentido, dá propósito para a vida, me coloca dentro de uma certa realidade que faz sentido para mim, dentro uhum, da qual eu me sinto bem ali. isso. E o caminho religioso é um dos caminhos da possível espiritualidade. Então, É haveria um dos caminhos. espiritualidade religiosa E e não, espiritualidades não não religiosas. religiosos. Inclusive, eu tenho um capítulo, né, no livro que foi organizado pelo professor Edenio Vale, Uhum. que foi meu supervisor de pós-doutorado, né? Ele já faleceu. Inclusive, aqui a gente tem alguns livros, né, que foram dele, também parte do Sim, parte do acervo acervo também. dele.
Então, nesse capítulo, né, eu falo sobre, né, alguns filósofos, né, que discutem o que está fazendo o papel, né, daquilo que era da centralidade religiosa propriamente como foco de vida e de sentido, né, para as pessoas que estão sem religião, que estão deixando, porque esse é um fenômeno grande na Europa, né? Uhum. Você tem igrejas esvaziadas, você tem igrejas que foram transformadas em, sei lá, casas de espetáculo, coisas, porque não, né? Você tem uma diminuição ali, né, das pessoas que são religiosas propriamente em vários países, né? Mas essas pessoas não deixam de ter um sentido e não deixam de continuar vivas, né? De algo que as enleve, que as faça, né? Ter propósito e tal. Então se procura isso. O que que é, né? Então muitos dizem a família, Uhum. né? A questão do trabalho. Então é algo que é fora do âmbito religioso propriamente, mas que tem o sentido. Eu acho que o traço comum do ser humano, se a gente fosse prescrever alguma coisa, encontre algo que faça sentido, que te dê sentido na sua vida. Uhum. Isso sim, não vamos discutir, né? E tem várias pesquisas que falam disso. Estava falando da Tatiana Schnell, ela fala disso, Uhum. né? Ela fala dessa questão. A própria Cristina Puchalski, que é muito citada para falar sobre essa questão da religiosidade, da espiritualidade, né, como importantes, ela também menciona, né? Ela dá uma quebrada nessa coisa do que seria a espiritualidade não sendo só uma coisa religiosa e tal. Mas, como a linguagem cria Uhum. para a gente muitas armadilhas, a pessoa lê espiritualidade e no senso Pronto. comum você tem espiritualidade usada no meio espírita para se referir ao mundo espiritual, né? Vamos combinar uma coisa? É. Religiofilia Hum, e religiofobia. hum, Então, existe uma parcela dos profissionais que são religiofílicos. Eles são quase que fascinados, eles estão, digamos, mesmerizados, hipnotizados pela importância da religiosidade e perdem a dimensão da espiritualidade. uhum, Esse é um grande mal. Pelo que você está falando, as consequências podem ser nefastas, porque há uma uhum, espécie de condução por parte do profissional para aquilo que deve ser aquilo que preenche o seu vazio existencial e que te dá propósito para a vida. Eu queria, para a gente terminar, voltar no tema que você queria, que é da anamnese, talvez do diagnóstico uhum. diferencial, porque me parece que isso é importantíssimo para ser ouvido, sobretudo para quem está começando. Tá. Só antes de eu falar da anamnese, só rapidamente, durante o mestrado em ciência da religião, estive num evento, né, na PUC São Paulo, em que não era ninguém do programa lá de ciência da religião, não, mas é um palestrante, né, que foi num evento que estava falando sobre aspectos neurofisiológicos e relacionando isso com a religião. Sim. E ele chegou à brilhante conclusão na palestra que a religião, né, ou ser religioso, né, é algo inerente ao ser humano, que aqueles que não têm religião têm problema, tá faltando alguma coisa. Então vejam aonde a gente chega, né, com algumas afirmações que são muito O perigosas. transtorno da ausência da O religião. transtorno da ausência de Deus, sei lá, não sei, da Deus ou do que quer que seja. No caso dele era Deus, porque ele era cristão, né? Então ele não falou transtorno da ausência do orixá, nem do nada disso, né? Pois é. Então, gente, é muito complexo, assim, não é uma coisa simples, né? E é Mas, etnocêntrico também, né? é, mas vamos falar da anamnese, que eu acho que é a porta de entrada Uhum. e que é aí que está pegando a questão, né? O que que é a anamnese? É aquele levantamento de dados que a gente faz quando alguém chega para um atendimento, né? Uhum. Então, você chega num serviço, numa clínica escola, sei lá, numa clínica propriamente, né, num consultório, etc. Quando você tem anamnese para fazer, então você vai perguntar dados da pessoa, dados pessoais, você vai fazer um prontuário para ela, né?
Isso vai ficar lá no prontuário, então vai ter lá informações sobre medicamentos que ela toma, doenças que ela tenha, eventualmente, tratamentos que ela esteja fazendo, alguns dados pessoais, né, sobre nascimento, sobre questões familiares, tal. E aí você conhece um pouco do contexto. A ideia dessa anamnese é que você conhecer um pouco do contexto dessa pessoa atendida. E aí se discute muito se coloca ou não coloca que ela tem religião ou não. Ponto pacífico. Eu acho que se ela tem uma crença religiosa, se ela pertence a alguma comunidade, faz algum serviço social, isso tem que constar, porque isso Uhum. ajuda a gente a entender também, né, colocar contextualizar aquela pessoa ali. Isso é importante. Agora, isso não pode servir, e tem gente defendendo isso, isso não pode servir para você ficar escarafunchando questões espirituais, etc., como se aquilo fosse ser o cerne do tratamento, da sessão, das coisas que você vai fazer, como se fosse ali o nó de todo e qualquer problema que aquela pessoa vá ter, Uhum. porque pode não ser. Isso é muito curioso, porque se o sujeito é um psicólogo do trabalho e também é clínico, ele vai querer escarafunchar a vida de trabalho exclusivamente do sujeito e colocar o trabalho como sendo a coisa mais importante? Ou se ele é um psicólogo do esporte, ele vai querer induzir que o sujeito tenha esporte, porque esporte é bom? Depende, se a articulação dele não for boa, é ruim. Então, isso me parece, quer dizer, quando a gente transforma uma dimensão da vida na mais importante, a anamnese sofre com isso, como consequência, aquele tema tem que aparecer. Então, Sim, é um, é eu um acho até problema. importante que ele esteja lá, mas que ele seja um entre Outros. outros e que você respeite a queixa, a demanda da pessoa que procura o atendimento. Pode não S- ter nada a ver com aquilo. Gênero, sei lá, a pessoa fala que é cis, que é trans, sei lá, qualquer um que seja, Uhum. né? Para que você coloque. Mas se ela chega no Não é a consultório, demanda. não é a demanda dela, não é por causa disso que ela foi lá. Você sabe, porque é um detalhe, ela pode te contar depois. Por que tem que seguir? Se eu seguisse esse caminho, ia ser muito complicado. Achar que todos os problemas que a pessoa tem é por causa né, da identidade que ela tem de gênero, né? Uhum. Então, quando dizem assim, muito salvificamente, como se fossem salvar o mundo, temos que incluir a espiritualidade nos nossos atendimentos de saúde, é urgente fazer isso. Qual é o conceito de Qual é o espiritualidade? conceito? Primeiro. Segundo, o que a gente tem que fazer é que os profissionais de saúde e assistência social tenham consciência de que essas coisas fazem parte da subjetividade, sim, mas que não, elas não devem ser prescritivas, porque não é do Uhum. âmbito profissional dessas pessoas. Elas não têm que ser. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficientemente quanto a isso, mas não é uma coisa que, então eu tenho que ir lá. É como assim? Eu vou toda noite, vou fazer uma analogia boba, mas vou lá e te dou uma pílula de espiritualidade, porque aí você vai melhorar. Não é Uhum. isso, entende? Não vou, então, vamos introduzir o passe mediúnico toda noite na UTI do Hospital das Clínicas, porque assim os pacientes vão melhorar. Gente, não é isso. Né? Não é isso, é outra coisa. Mas, Wellington, como a gente, às vezes, as pessoas, por mais que a gente fale isso, né? Parece que as pessoas, primeiro, algumas têm agendas muito específicas dentro das suas próprias crenças, né? Querendo colocar para as pessoas, porque elas acham, é bom para mim, vai ser para os outros. Tudo bem, maçã é bom, mas você, como psicólogo, não vai receitar maçã, não é da tua, né? Uhum. Não acho que haja pessoas mal intencionadas, mas tem pessoas que têm que ter essa consciência profissional. Outra coisa, você quer aplicar passos energéticos, quer fazer, sei lá, florais, coisas assim? Tem já, né, reconhecido até com código lá no seu imposto de renda, se você ganhar dinheiro com isso, terapeuta holístico, é outra área. Uhum.
tá? Não vou entrar no mérito das terapias todas que eles fazem, não tô dizendo da delimitação profissional, não tô fazendo juízo de valor, se eu acho que funciona ou não funciona, se eu uso para mim, se eu não uso, não é isso. Mas é uma delimitação do campo, Uhum. né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, entende? Muito claro. Agradeço profundamente a tua participação. Acho que foi um papo muito importante, sobretudo para quem é da rede e que está de fato interessado em aspectos que têm a ver com a prática clínica. Acho que a sua apresentação tornou certos conceitos mais claros. Em ciência, a gente tem uma certa tendência a tentar tornar cada vez mais claros os termos, os conceitos, e que isso vai repercutir na nossa própria prática como profissionais. Então, eu te agradeço muito. Vem livro por aí. Eu quero dizer justamente isso. Você está terminando a revisão, eu diria, de um livro que você está encabeçando. Conta um pouco para o pessoal que eu acho que eles vão se interessar muito. Porque a gente tem feito, né, aulas, tem feito palestras sobre esse tema e o pessoal pediu, né, tem pedido muito, né, uma organização disso. A gente já tem uma cartilha virtual chamada Psicologia e Religião, então no site do Interpsi, né, www.interpsi.org/cartilha, você encontra essa cartilha lá, que fala um pouco do manejo, é bem interessante. Tem PDF, tem áudio, né? Você pode ir ouvindo lá no seu carro, né? No Tudo de trânsito. graça. Tudo de graça, Tá né? tudo livre lá. E aí, estou terminando de preparar, então, esse volume, né? Tem partes de colaboração, né, com o Wellington também, que é sobre o manejo clínico, né? Não é uma cartilha propriamente, ele está mais num formato de livro, então faz uma introdução, discute essas questões. Eu tenho para mim que a ciência ela tem que ser compreendida e compreensível. Exato. Então, eu procuro sempre fazer uma linguagem palatável, né, que as pessoas possam entender, pessoas leigas também possam entender, certo? Então, a expectativa é que até o final do ano esteja disponível e deve ser lançado pelo portal de livros abertos da USP, que também tem acesso gratuito, tá? Excelente. Eu acho que esse é o trabalho fundamental, acho que talvez até por causa da sua formação básica em letras também, essa capacidade de comunicação fácil, simples, né, que chega ao espectador e sempre muito de modo claro. Isso vai se tornar cada vez mais importante na vida de quem trabalha em psicologia, religião, espiritualidade, tornar as coisas claras. Acho que o seu papel está muito, eu diria, reconhecido já nessa área. Muito obrigado pela Eu que participação. agradeço. Agradeço em nome do GT Psicologia e Religião, da qual a professora Fátima já foi vice-coordenadora, e também do Interpsi, já que a realização deste podcast é algo feito em conjunto por essas duas entidades. Muito obrigado novamente. Então, quero agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer a todas e todos, né, que estão aí vendo, ouvindo, né, esse podcast. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de se encontrar para mais bate-papos. Sem dúvida. E eu convido então vocês para o próximo episódio do Pode Crer 49, em breve com mais alguém brilhante como a nossa professora Fátima. Muito obrigado. Obrigada a você.